A Comissão Especial da Câmara aprovou ontem o relatório para o impeachment, relatório que agora irá para o plenário da Câmara, tudo dentro dos trâmites legais e constitucionais. Apesar da parcela vencida na votação, dizer o tempo todo que é golpe, como se maquiar e fraudar as contas do governo para esconder a verdade com propósitos eleitorais, não fosse isto sim um golpe. Um golpe contra o eleitorado que foi às urnas, pensando que tudo estava bem no Brasil, que a economia andava às mil maravilhas e a gestão governamental era boa. Mas nada disso estava acontecendo, como hoje se vê cristalinamente. Os brasileiros que elegeram a presidente tiveram boa fé, acreditaram quando viam, naquela época, a campanha eleitoral de um Brasil irreal, um Brasil vibrante, colorido, na campanha mostrada pela televisão. Nada ia além de truques maquiavélicos do marqueteiro João Santana, hoje atrás das grades. Senhores senadores, recordando, Fernando Collor, quando foi deposto, foi por razões políticas e, na época, com a insistência nesse sentido do PT. A razão jurídica naquele impeachment era apenas o pretexto e estava centrado num inexpressivo automóvel. Hoje é diferente. O processo de impeachment que estamos acompanhando é um processo tanto jurídico quanto político. Tem como argumento primário as pedaladas fiscais, mas tem inevitavelmente e também como motivo a dilapidação da economia brasileira e os estragos à ética, estragos generalizados, indignando e atingindo a todos os brasileiros e, em particular, prejudicando a empresas e trabalhadores. Só não perdeu no Brasil de hoje os beneficiários da corrupção, mas mesmo assim muitos deles já estão pagando porque tomaram o caminho das prisões. Como bem analisa o editorial de hoje do jornal Folha de São Paulo, que peço seja esse editorial inserido no meu pronunciamento. Diz o editorial da Folha, um dos mais importantes jornais da América Latina e com circulação no mundo inteiro. Diz o editorial: Dilma deixará um legado histórico de destruição incomparável. E é isto que também devemos discutir nesta fase do impeachment. Ou alguém acha que os alegados direitos de defesa da presidente são superiores aos direitos do Brasil tão arrasado por esse governo? E se a presidente continuar para a desventura de todos, continuará afundando o país. E esta é a grande preocupação dos brasileiros, daqueles que estão indo às ruas. Oportuno também registrar, presidente, que o senhor Paulo Rebelo de Castro escreveu há poucos dias no jornal O Estado de São Paulo que Dilma deveria ir para o livro Guinness de recordes, porque as perdas do governo Dilma na economia nacional devem andar em torno de R$1 trilhão. Porque, além de não fazer o Brasil crescer e produzir, fez o Brasil retroceder. Tantos têm sido os recuos do PIB, além das malversações que não foi capaz de impedir. Recapitulando a Folha, em seu editorial de hoje, senhor presidente, vejamos o que diz o jornal. Deixa-nos o legado Dilma, a maior empresa nacional,
a Petrobras, superendividada, desmontada, com prejuízos monstruosos, porque mesmo sendo ela presidente do Conselho de Administração da Petrobras, não viu ou não quis ver a sua milionária degradação, com diretores nomeados por Lula para abastecerem o partido e os cofres das empreiteiras parasitas do dinheiro público. 2. Seu governo teve relatórios negativos quando dizia respeito ao investimento na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e no polo petroquímico do Rio de Janeiro. Diziam os relatórios que não havia futuro nos dois investimentos. Os relatórios sigilosos indicavam prejuízos, mas as obras foram em frente. Além de inviáveis, foram objeto de conhecidas falcatruas. 3. A compra da refinaria de Passadina, superfaturada, haverá ainda de mostrar suas particularidades criminosas. 4. Os fundos de pensão das estatais, por aparelhamentos políticos, motivaram prejuízos milionários. 5. Os mesmos fundos de pensões das estatais foram desviados para danosos investimentos numa empresa virtualmente falida, como a Sete Brasil, e para a usina do Belo Monte, em crise financeira profunda. 6. O desastrado rebaixamento do preço da energia endividou o setor elétrico, tanto quanto a manipulação do preço dos combustíveis, concorrendo para agravar a ruína da Petrobras. 7. Os leilões de concessão de infraestrutura, como bem analisa o editorial de hoje da Folha de São Paulo, foram perturbados na barafunda das normas regulatórias. E acrescento eu, como item 8, as tentativas de obstruir o normal funcionamento da Justiça, com o intuito de garantir foro privilegiado ao ex-presidente Lula e livrá-lo das investigações da Lava Jato. Isso também é infração. 9. Os loteamentos dispersivos de cargos no Ministério da Saúde, em plenos e graves surtos do Zika vírus, da chikungunya e da gripe H1N1. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, há uma fartura de erros gerenciais da presidência da República. Senador Lisier, me permite uma parte? Sim, senador Regoff, com muito prazer. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e sobre o legado do atual governo. E o legado do atual governo, na economia, foi uma inflação que está disparando, uma inflação que atingiu no ano passado 10,67%, o IPCA, sendo que a meta de inflação é de 4,5%. O teto da meta, 6,5%. E a inflação foi 10,67%. E quem paga essa inflação? Em quem vai em cima essa inflação? Principalmente nos mais pobres. Porque o mais pobre não tem como defender o seu dinheiro. O rico ainda consegue defender, agora o mais pobre não consegue. Além dessa inflação, um desemprego crescente. Isso é economia. Na área de governo, um escândalo de corrupção, onde um único e simples gerente da Petrobras devolveu 182 milhões de reais aos cofres públicos. Além disso, a máquina do governo dominada por indicações dos partidos, muitas vezes, e na maioria das vezes, não seguindo nenhum critério técnico. Esse é o legado do atual governo. E eu quero relembrar aqui do PLN 5, que foi votado no ano passado, e que eu votei contrário, mesmo contrariando a orientação do meu partido à época. O governo tinha previsto uma meta de superávit de 55,3 bilhões de reais para o ano de 2015. Como não cumpriu a meta, o que faz? Não, vamos mudar a regra do jogo.
Não cumpriu a meta, então a gente muda a meta. Isso não é sério. Aí, no final do ano, o governo manda esse PLN, alterando a meta de um superávit de 55,3 bilhões de reais para um déficit de 119,9 bilhões de reais. Isso parece um número, eu falando aqui no Senado, parece um número qualquer, mas isso é dinheiro do contribuinte. Ou seja, o governo se autoriza a gastar 119 bilhões a mais do que poderia ter de recursos, gastando mais do que arrecada. E quem paga isso no ponto futuro? É o contribuinte. E o Congresso aprovou essa revisão dessa meta. No final, o governo encerrou o ano de 2015 com um déficit de 115 bilhões de reais no ano de 2015, tendo seu pior resultado fiscal em 19 anos. Então, isso foi o legado do governo. Uma má gestão na economia, um escândalo de corrupção, a máquina pública aparelhada pelas máquinas dos partidos políticos e preocupada com votos no Congresso, não com devolver serviços públicos de qualidade ao contribuinte. Nós temos que pensar, senador Lazier, nas reformas que esse país precisa. Esse país precisa de uma reforma do Estado, de uma reforma tributária que reduza essa carga tributária, de uma reforma política. E, infelizmente, esse governo não está preocupado com isso. Está preocupado com essa barganha política do dia a dia, como eu falei aqui anteriormente. Mais uma vez, o governo tenta fazer uma reforma ministerial, uma reforma de cargos no governo, não baseado na preocupação de melhorar aquele serviço que vai ser oferecido para o contribuinte, e sim preocupada apenas em ter votos no parlamento. Ou seja, não interessa a qualificação da pessoa indicada, não interessa que política pública a pessoa indicada vai formular e executar para o contribuinte, não interessa a qualidade dos serviços públicos oferecidos, o que interessa é quantos votos o indicado vai dar para o governo no parlamento. Então, eu não tenho como concordar com isso e quero me parabenizar a Vossa Excelência e me congratular com o pronunciamento de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Regufe. Os fatos que Vossa Excelência traz à colação desse meu discurso elevam a lista para, no mínimo, uma dúzia de acontecimentos negativos no legado da presidente. Muito obrigado e quero incorporar a sua intervenção no meu discurso. Com muito prazer recebo seu à parte, senador Antônio Augusto Anastasia. Muito obrigado, eminente senador Lazier Martins. Agradeço a oportunidade. Em primeiro lugar, quero igualmente me congratular com Vossa Excelência pela iniciativa de trazer à lume, neste momento no plenário do Senado Federal, um tema tão importante quanto esse e, é claro, tão oportuno. O discurso de Vossa Excelência me permite evocar quando, em 2003, o atual partido no governo, o PT, assumiu a presidência da República e lançou uma expressão que ficou conhecida, que Fernando Henrique Cardoso, o presidente que modificou o perfil econômico do Brasil e que nos legou a estabilidade da moeda, teria deixado, entre aspas, uma herança maldita. Nós todos sempre soubemos, ao contrário, que a herança de Fernando Henrique Cardoso foi uma herança bendita, que permitiu, nos primeiros anos desse século, uma economia pujante no Brasil, com as bases de sustentação bastante interessantes para a inserção internacional de nosso país. Lamentavelmente, tudo se perdeu. Vossa Excelência traz aqui, nesse momento, um rol de desastres. Mencionava há pouco, no aparte do Regufe, que o número passaria de 12. Poderíamos ficar aqui, senador Lazier, a noite toda, de modo exaustivo. Iríamos encontrar esse desastre em todas as áreas de governo, sem exceção. Eu tenho até a tristeza de dizer, e digo, repito, com o coração pesado, que hoje o governo federal é o rei Midas ao inverso. Midas, naquilo que tocava, transformava-se em ouro. Não é o caso hoje do governo federal brasileiro. Tudo que toca
se transforma de fato em algo muito ruim, como Vossa Excelência bem elenca e indigita aqui agora no seu pronunciamento. Mas nós já percebíamos que isso ia ocorrer. Falta de unidade, falta de prioridades, falta de planejamento. Interessante observar ainda mais, eminente senador, nós dois inauguramos agora a nossa atividade parlamentar juntos, e eu me espantava muito de perceber aqui no plenário do Congresso do Senado Federal que as propostas encaminhadas pela Presidente da República eram torpedeadas, bombardeadas pelo seu partido. Isso é algo que muito me espanta. O apoio ao ministro, então ministro da Fazenda, Joaquim Levy, era inexistente. Ele próprio reclamava. Ele foi sabotado pelo próprio partido do governo. Como é possível governar assim? Sem unidade, sem estratégia, sem prioridade. Essa herança, de fato, mais que maldita, tétrica, apavorante, terrível, que nos é legado pelo atual governo, lamentavelmente, custará muito ao Brasil. Teremos de trabalhar bastante para revertermos esse quadro. Mas o Brasil é maior do que isso. Quero, portanto, cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa de fazer aqui praticamente esse inventário, um inventário negativo, mas real. Mas nós vamos superar esse momento. Parabéns, senador Lazier. Muito obrigado pela participação, eminente senador Anastasia. E eu preferiria não ter que recorrer a este inventário tão negativo. Eu preferia que fosse, já lhe atendo, que fosse um pesadelo, mas nós não podemos permitir que isto continue. Senadora Fátima, antes de Vossa Excelência, eu já lhe passo, eu tenho um pedido do eminente senador matogrossense José Medeiros. Muito obrigado, senador Lazier. Quero também, na mesma linha do senador Anastasia, lhe cumprimentar pelo pronunciamento muito consistente e sólido com que Vossa Excelência traça o roteiro dos acontecimentos até agora. Roteiro muito importante fazer esse relato, porque aqui todos os dias o governo, desde que começou essa crise, ele tem colocado uma zaga de senadores dizendo sempre a mesma coisa e nem sempre com argumentos verdadeiros. Vossa Excelência traz aqui esse esclarecimento da mais alta importância. Quero também aproveitar essa parte para dizer uma notícia que interessa a todo o povo brasileiro. Nesse momento, na Câmara dos Deputados, a bancada do PP acaba de decidir em apoiar o impeachment numa votação esmagadora de 39 votos a favor e aí parece-me que 6 contra, alguma coisa assim. Mas o certo é que é mais um tijolo nessa nova construção do Brasil. Nós que estávamos muito preocupados, cheguei juntamente com o senador Ricardo Ferraz a entrar na Procuradoria-Geral da República, porque viemos aqui cargo sendo negociado em plena rede nacional. O Palácio do Planalto transformado num cercadinho para fazer comício e o hotel aqui em Brasília, que não vou dizer o nome, mas que está aí na imprensa, todo mundo falando onde estava um balcão de negócio. Estávamos muito preocupados, porque poderia voltar a nossa nação, e principalmente no parlamento, o voto de cabresto. Mas vejo que os deputados começam a trilhar um caminho e parece-me que vamos ter surpresa. Quando já dizia que o impeachment tinha subido ao telhado, parece que vamos ter surpresa ali na Câmara dos Deputados e vão votar pela admissibilidade. No mais, parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento. Muito obrigado. Obrigado, senador José Medeiros. Também quero incorporar o seu à parte a esse pronunciamento que estou fazendo. Senadora Fátima Bezerra. Obrigada, senador Lazier. Claro, cumprimento aqui Vossa Excelência, embora Vossa Excelência saiba que nesse tema tem um divergência em relação ao que Vossa Excelência pensa, o que Vossa Excelência defende, mas isso faz parte da democracia, né? Contraditório é um dos valores, né, muito importante do processo democrático. Por isso, né, que tomo a liberdade de fazer o à parte a Vossa Excelência para dizer com toda a convicção, para reafirmar, para afirmar que o processo de impeachment em curso contra a presidenta Dilma é uma farsa. É uma farsa, inclusive, tanto no seu aspecto do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista do seu aspecto político.
Jurídico porque até os adversários reconhecem que o motivo apresentado é de uma fragilidade sem tamanho, né, para cassar o mandato da presidenta Dilma. As chamadas pedaladas fiscais, a questão da edição dos decretos-leis, tanta narrativa já feita a respeito disso tudo, narrativas onde todos nós sabemos que isso são instrumentos de gestão orçamentária, realizada por todos os governos, etc., etc. Portanto, isso não tem amparo legal na Constituição para se configurar como crime de responsabilidade direta da presidenta. Porque é bom que se diga, a presidenta não está sendo... O processo de afastamento dela não tem nada a ver com corrupção, não tem nada a ver com Lava Jato. Vossa Excelência, inclusive, sabe disso, que a peça que foi apresentada lá, o relatório do deputado Jovaí, se prende à questão das pedaladas e à questão da edição de decretos-lei. Então, do ponto de vista jurídico, esse pedido de impeachment contra a presidenta Dilma não se sustenta de pé, não se sustenta. E, do ponto de vista político, ele é espúrio, senador, porque, de repente, está sendo comandado por um presidente da casa, réu, que tem uma biografia que envergonha o Brasil. Ele tem nome, Eduardo Cunha, uma comissão que foi instalada, onde mais da metade dos parlamentares, inclusive muitos que votaram a favor do relatório para cassar a presidenta Dilma, esses sim, estão tudo pendurado na justiça, respondendo à investigação, respondendo exatamente a inquérito. Então, é por isso, senador, que, com respeito à sua opinião, nós voltamos a colocar que o processo é uma farsa. E, por fim, lamentamos o papel, né, que o vice-presidente Michel Temer está assumindo nesse exato momento. Infelizmente, fazendo do Palácio Jaburu o QG, inclusive, do golpe. Porque, infelizmente, ele cada dia mais mancha a biografia dele e passa, né, a conspirar agora, inclusive, a céu aberto, com o episódio ontem, inclusive, do vazamento, né, lá da gravação que ele fez. É lamentável tudo isso, mas o Brasil está acompanhando um golpe comandado por Eduardo Cunha, pelo vice-presidente Michel Temer. O Brasil está acompanhando e eu quero aqui deixar a minha convicção, a renovação da minha esperança, da minha confiança, que a oposição não vai conseguir os 342 votos necessários para autorizar o pedido de impeachment contra a presidenta Dilma. Nós, os lutadores da democracia, continuamos cada vez mais firmes, né, na luta em defesa da democracia, e, se Deus quiser, domingo, nós iremos derrotar o impeachment na Câmara dos Deputados. Agradeço respeitosamente, senadora Fátima, o seu pronunciamento, mesmo discordando dos seus fundamentos, mas elogiando sempre a elegância do seu comportamento, que devemos receber democraticamente. Aceito também a parte do senador Ataídes Oliveira. Obrigado, senador Lazier. Quero parabenizar Vossa Excelência, senador, por ter trazido, neste momento, essa tribuna, esse editorial deste grande jornal Folha de São Paulo. Eu, logo pela tarde, porque foi publicado às 14 horas, quando eu li esse editorial, eu disse: que coisa extraordinária. Muito bem sucedido este jornalista que publicou esta matéria. E Vossa Excelência, então, traz hoje aqui a todo o povo brasileiro e pedindo, inclusive, que a mesa faça o registro. Senador Lazier, o caso de Abreu e Lima e Passadina são dois atos irresponsáveis desse governo, que jogou no lixo mais de 15 bilhões de reais. Eu fico a pensar, senador Lazier, o quanto este governo do PT
o ex-presidente Lula e a presidente Dilma, o quanto eles são irresponsáveis. Acabaram com o nosso país. Essas 3 crises que nós estamos aí, moral, política, eu tenho dito que elas vão passar, mas esta econômica, ela não vai passar agora. Eu disse há poucos dias, em janeiro de 2003, o Brasil devia 852 bilhões de reais, a dívida interna e externa bruta. Tem que se falar isto. 13 anos depois, nós estamos devendo 4 trilhões de reais. O ano passado nós pagamos 501 bilhões só de juros dessa dívida para uma receita corrente de 1 trilhão e 221 bilhões de reais. É exatamente por causa dessa dívida irresponsável que o Lula se tornou o cara, porque ele gastou 3 trilhões de reais irresponsavelmente, que hoje o nosso país está assim. Inflação alta, recessão, desemprego, criminalidade. E é exatamente esta irresponsabilidade com a nossa economia que vai tirar este governo do poder. Eu ontem fiz um discurso perguntando o seguinte, senador Lazier: por que o PT quer continuar no poder? Por quê? Esta é a pergunta. Por que ele quer permanecer no poder? Para concluir o seu projeto criminoso e continuar roubando o povo? É só esta resposta que eu consegui encontrar. Então, mais uma vez, parabéns a Vossa Excelência. E encerro perguntando novamente, por que o PT quer continuar no poder? Muito obrigado, senador. Obrigado, senador Ataídes. E, de fato, esse é um questionamento que nos causa perplexidade. Depois de tantos despreparos, omissões, cumplicidades, por que a presidente quer continuar no governo? Quando não apresenta soluções, não apresentou até agora, não é agora que vai apresentar, porque atingiu uma falta de credibilidade jamais vista, conforme as pesquisas de opinião. Acompanhei ontem o seu discurso e Vossa Excelência tem toda a razão. E também integro o seu pronunciamento de agora ao meu discurso. Com relação à crítica que fez a eminente senadora Fátima, e que ainda está aqui à mesa, eu quero lhe dizer que eu concordo com Vossa Excelência. É um motivo de constrangimento e de vergonha vermos o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, presidindo os trabalhos do impeachment. Um homem que não tem condições. Agora, somos obrigados a reconhecer, senadora Fátima, que ele até agora não foi impedido nessa atividade. Mas nós temos convicção, esperança de que logo depois, logo ali adiante, será devidamente cassado pelo Supremo Tribunal Federal, porque o presidente da Câmara dos Deputados atualmente envergonha este parlamento. Concede uma parte, senador? Concede uma parte? Sim. Eminente senador Magno Malta. Já encerrou o tempo, mas Vossa Excelência faça o seu à parte para que possamos ouvir com todo prazer. Agradeço a sua benevolência, senador. Muito obrigado, senador Lazier. É de bom tom e colabora com a saúde desse país o pronunciamento de Vossa Excelência. Lúcido. Existe uma coisa importante que nós temos que decorar e reverberar o tempo inteiro para a sociedade brasileira. A regra da boa convivência é o respeito. Nós precisamos respeitar quem é a favor do impeachment e quem é contra o impeachment há de respeitar quem é a favor. Isso serve para as ruas. Como a TV Senado hoje tem uma grande audiência, eu queria até conclamar as pessoas. Não tem necessidade de ninguém ir para a rua agredir ninguém. Nem os militantes
a favor da presidente e do governo dela, e nem aqueles que discordam como nós. Não é de bom tom, não é de boa saúde, não faz bem esse degradeio nas ruas, essas afrontas em aeroportos. Eu gostaria de pedir às pessoas, senador Lauzier, aproveitando esse momento, que essa regra valesse num momento como esse, em que a nação sofre, a nação está doída, sofrida, com taxas muito altas, precisando ser socorrida por todos nós, de que haja esse degradeio ofensivo nas ruas. Mas Vossa Excelência, no seu pronunciamento, dá muita lucidez para quem nos ouve nesse momento. Acho que o governo erra quando polariza sua questão com o PSDB, e nessa polarização envolve todo mundo, e passa a chamar todos aqueles que são a favor do impeachment de golpistas. A presidente Dilma diz que eles não cometeu nenhum crime, é uma mulher limpa, de mãos limpas. A presidente Dilma não tem dinheiro na Suíça, como Eduardo Cunha. Quem pediu o impeachment dela não tem legitimidade, porque está sendo investigado, denunciado. Ela nunca cometeu crime. Isso é verdade. É verdade. Ninguém está dizendo que ela bateu carteira de alguém, ou que ela assaltou um carro forte, ou que alcoolizada matou alguém no trânsito, ou que atirou na cabeça de alguém, ou assaltou um banco. Ninguém está dizendo nada disso. Não tem crime penal nisso. Eu fui vereador. Vossa Excelência já saiu do comentário político do seu estado, respeitado, e virou senador da República. Eu fui vereador. O senador Randolfo foi vereador, foi deputado, começou como deputado, mas alguns aqui foram vereadores. E eu quero perguntar aos vereadores que estão me ouvindo agora, estão me assistindo. Por acaso o prefeito aí do seu município, ele pode suplementar o orçamento que a Câmara votou sem autorização da Câmara? Não. O prefeito não pode. Ele tem que pedir autorização à Câmara. E se o prefeito não pedir autorização à Câmara, o que é que tem? O promotor da cidade representa contra ele e pede o juiz o afastamento dele. Não é porque ele bateu carteira, não é porque ele atropelou ninguém no trânsito, não é porque ele mandou matar ninguém. É exatamente porque a lei diz que ele não pode, e se faz isso, ele comete um crime de responsabilidade fiscal. Ponto. Esse é guardando-se as devidas proporções, foi isso que a presidente Dilma fez. Ninguém está dizendo aqui que ela mandou matar ninguém, que ela é pistoleira, não estou falando nada disso. Eu só estou dizendo que a lei diz que não se pode cumprir lei de responsabilidade, você tem que cumprir uma lei que é de responsabilidade fiscal. Pronto, ela violou. É por isso, então, que ela cometeu o crime. Há que se discutir a situação que o país está vivendo. Nós temos hoje, senadora Rose, 284 pessoas demitidas por hora no Brasil, perdem o emprego. A situação caótica que foi jogada na economia desse país. É por isso. E se agarrar ao poder, não há como. Então não é nós e eles, o país não está dividido. Há uma maioria absoluta do país dizendo, olha, chega. Onde é que tem o golpe disso? Porque eu não sou golpista. Eu não sou do PSDB, a polarização não é com o PSDB. Onde é que está o meu golpe? Eu fui assaltado por um golpe, como milhões de brasileiros. O golpe dado no processo eleitoral. Será que alguém que defende o governo tem coragem de responder essa pergunta que eu vou fazer? Foi certo, é normal, foi honrado o que a presidente Dilma fez no processo eleitoral? Você é capaz de bater palma para o que ela falou? Ela mentiu ou não mentiu no processo eleitoral? Mentiu ou não mentiu? Mentiu. Será que alguém que tem bom senso é capaz de dizer que não mentiu? Será que alguém, mesmo sendo do governo e do partido da presidente, tem coragem de dizer, não, no processo eleitoral ela fez certo, ela agiu certo mesmo, porque para ganhar a eleição tem que se fazer o diabo? Ninguém tem coragem de fazer isso. No momento de uma discussão ainda cabia a conquista,
conversar com as pessoas, discutir com senadores, com deputados federais. Pelo contrário, resolveram chamar todo mundo de golpista. Olha, eu, sinceramente, eu não dei golpe em ninguém. Eu sei que os milhares de capixabas que me mandaram para cá, eles não estão sendo golpeados por mim com a minha posição, muito pelo contrário. Agora, senador Lazier, para não atrapalhar o discurso de Vossa Excelência, o parlamentar do PT nós temos que respeitar, porque é o partido deles, estão no governo, é o direito deles, e aquele que pula do barco, nós não temos que acreditar nele. Esse tem que ir até o final, como muitos têm feito aqui, respeitar a posição deles. Tem que respeitar, é a regra da boa convivência. Eu respeito o discurso e a posição deles. Agora, aqueles que não são, vou dizer uma coisa para o senhor. Votar contra o impeachment de Dilma é tirar a corda do pescoço dela e colocar no dele. É tirar a corda do pescoço de Dilma e colocar no seu. Deputados federais que estão me ouvindo, abra o olho. Votar contra o impeachment é tirar a corda do pescoço dela e colocar no seu. Aliás, eu quero melhorar. Votar contra o impeachment é tirar a corda do pescoço de Dilma e colocar no pescoço da população e apertar, porque no pescoço já está. Nós mergulharemos num vazio doentio absolutamente maior. Senador, no momento em que começar a votação, e eu quero afirmar aqui desse microfone, porque tenho dignidade para voltar aqui e dizer errei, mas não vou errar. Se a presidente Dilma tiver 100 votos na Câmara, arrebentou a boca do balão. Mas a minha previsão, a leitura minha, estou falando de mim, Magno Malta, não estou falando de ninguém, ela não terá 100 votos. Não terá 100 votos. Sabe por quê? A presidente Dilma está cooptando, ela está comprando mercadoria pela internet de empresas sem idoneidade. Ela vai comprar e eles vão entregar um tijolo na casa dela, porque estão acostumados a isso. São tudo mosca de padaria, só que é tão tal doce. E eles sabem que quando o doce acaba, eles vão embora. Aliás, tem alguns que é pior do que mosca de padaria. Eles são besouro de hospital, quer lamber pus, até o final. Até o final. E ela vai receber um tijolo da mercadoria que está comprando pela internet. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente Raimundo Lira. Senador. Só uma parte aqui. Só para fazer um registro, presidente, se Vossa Excelência me permitir. Sim, senador Cameli. Dizer que está na tribuna. Quero registrar que eu votei, se tivesse que votaria com o meu partido na única votação que teve. Tinha como Vossa Excelência registrar? Obrigado, senador Cameli. Muito obrigado, senador. Vai ser registrado. Magno Malta, vou encaminhar o encerramento do meu pronunciamento, senadora, desde logo agradecendo a tolerância, e apenas enfatizando que, como disse bem o senador Magno Malta, não estamos apenas diante de uma questão contábil, não apenas a questão da infração legislativa que não foi consultada para autorizar o que se transformou nas pedaladas fiscais. Nós temos um rol de fatos negativos que conspiraram contra o país e levaram. Hoje nós temos aí uma paralisação da economia nacional, temos 10 milhões de desempregados, o desprestígio internacional, a falta de perspectiva de um governo que errou demais e compromete a vida de todos. O que se quer agora é a reação para sair do caos. A presidente abusou do direito de errar, não mais inspira confiança para prosseguir. E é por isso que as multidões estão indo às ruas e no próximo domingo, certamente, teremos o desfecho na Câmara dos Deputados para depois a incumbência vir para nós aqui no Senado Federal. Porque, repito o que disse no início, esta é uma hora que devemos pensar nos direitos superiores da população e não nos alegados direitos, eventualmente, de uma única pessoa que não soube tornar o Brasil próspero, mas tornou um Brasil de problemas, um Brasil de atrasos, um Brasil de constrangimentos. Muito obrigado pela tolerância, eminente senador Raimundo Lira.